O PNV e o Partido Socialista financiam uma clínica de mudança de sexo em Cuba que pertence à filha de Raul Castro, sobrinha de Fidel Castro. E vocês pagam isso com o seu dinheiro público. Não, acho que isso é um blefe do Pentágono, pois eles sabem que, como você disse, não há cláusula para expulsar um membro da OTAN em nenhuma circunstância. Sim, um membro da OTAN pode sair, embora isso também não seja fácil. Cuidado também, porque temos acesso a segredos militares que, logicamente, ninguém vai gostar que continuem em nosso poder ou conhecimento e que sigamos por outros caminhos. Quero dizer isso como imigrante e como estrangeiro, que estou totalmente de acordo com esse conceito de prioridade nacional. Nesse caso é igual, para proteger o imigrante ou o estrangeiro, os nacionais precisam estar bem. E a verdade é que, ao ver que não estão, há uma estatística que mostra a queda brutal de espanhóis que tiveram que ter uma segunda residência e agora não. Caiu mais de 20% o número de pessoas que têm uma segunda residência. Aumentou a quantidade de espanhóis que precisam alugar. Viu? Que estão morando de aluguel em vez de ter um imóvel próprio. Outro relatório da Associação de Construtoras diz que é preciso investir mais de 400 bilhões de euros em 10 anos para poder ter as infraestruturas adequadas na Espanha. E então todo esse dinheiro não vai ser realmente utilizado para isso. Esse sem vergonha, por mais que tenha 90 anos, é um sem vergonha. Ele gritava aquele negócio de Espanha nos rouba. Espanha nos rouba, sem vergonha. Você canalizou bilhões para a sua família, você levou bilhões para Andorra e Deus sabe para quais outros países. E o que é pior, as crianças de muitas gerações catalãs foram educadas nas escolas catalãs com o slogan Espanha nos rouba, gerando um ódio contra nós. Por isso o independente. Isso cresce na parte jovem da sociedade, porque são gerações de crianças que passaram, que fizeram o ensino médio, imbuídos de uma história falsa e manipulada que retratava a Espanha como um demônio diante da bondade do separatismo catalão ou basco, onde acontece o mesmo. E também na Galícia, onde começa a acontecer o mesmo. Castillón Confidencial. De Albert Castillón. Meus seguros patrocinam o editorial do Castillón Confidencial. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí, por apoiarem este espaço de liberdade. Aqui estamos na trincheira da informação, com força, com vontade, e para contar histórias incríveis para vocês. A primeira que vou contar deveria ter sido manchete, pelo menos na Espanha ou no País Basco. Mas nada disso aconteceu. Miren, há uma organização que é dirigida pela filha de Raul Castro, ou seja, pela família dos ditadores Castro, que recebe ajuda do governo basco para mudança de sexo, inclusive para crianças. A história deveria, no mínimo, causar escândalo. O último subsídio foi recebido há 5 anos, bem recentemente. E talvez ainda recebam de outras administrações espanholas. Vou contar a vocês a realidade do que aconteceu, porque isso vem ao caso, já que o FBI já está em Cuba. Já contamos que há negociação entre o governo dos Estados Unidos e os Castro para que abandonem a ditadura depois de... O governo dele na ilha fazendo parte desses acordos, fechando pactos. O FBI em Cuba localiza um menino norte-americano de 10 anos que foi levado ilegalmente por seu pai do estado de Utah, nos Estados Unidos. O pai desse menino fugiu com ele. O pai é transgênero e fugiu para Cuba vindo de Utah com seu atual parceiro. Para quê? Para submeter o filho de 10 anos a uma intervenção e mudar o sexo dele? Sim, em Cuba isso é possível com 10 anos e com $10 mil, que era o que pediam pela cirurgia. Diz o pai dessa pobre criança que se identifica como uma menina. E como em Utah essa intervenção é proibida até que você complete 18 anos, então o caminho mais rápido é pegar o dinheiro, viajar para Cuba
Ele fez isso passando pelo Canadá e por outros países para despistar, até chegar a Cuba. No dia 13 de abril passado, o Tribunal Estadual ordenou que a guarda dessa criança ficasse com a mãe. Mas o pai já tinha levado a criança. Eles já estavam em viagem nessa jornada que os levou até Havana. O custo da intervenção, como eu disse, $10 mil para uma cirurgia de redesignação sexual. Não importa a idade. Quando o FBI soube que a intervenção seria realizada, prendeu o pai biológico, seu parceiro, e libertou a criança, que já está sob os cuidados da mãe. Há acusações criminais contra ambos por sequestro parental, além de outros crimes. Mas quem iria realizar a intervenção cirúrgica? Ora, muito fácil, a filha de Raul Castro, a sobrinha de Fidel Castro, ela dirige isso que vocês estão vendo, o Centro Nacional de Educação Sexual. Chama-se Cinesex, fica em Cuba. Em 2005, foi ela mesma, junto com seu pai e os Castro, que impulsionaram isso. É muito simples. Ela mesma elaborou a lei que, em 2008, permitiu operações gratuitas para os cubanos que quisessem mudar de sexo. Ou seja, em Cuba você não pode comer, não pode ter luz nem energia elétrica, mas pode mudar de sexo de graça. Seu tio, Fidel, e seu pai, Raul, assim tentavam limpar a imagem de um regime como o cubano, que a vida toda massacrou, prendeu e torturou homossexuais. Foi uma maquiagem, esse cinesex é só uma maquiagem. A escritora e colaboradora deste programa, Zoé Valdez, nos conta muito mais sobre o que estamos falando. O negócio da mudança de sexo em Cuba é feito através do Cinesex, que é uma espécie de órgão, muito parecido com a Federação de Mulheres Cubanas, a FMC, que foi criada por Vilma Espín, mãe de Mariela Castro. É o mesmo estilo, só que Mariela Castro e depois a FMC registraram isso como uma ONG. Essas ONGs recebem grandes somas de dinheiro da Europa. Ela vem inclusive, Mariela Castro, à Sorbonne para dar palestras sobre o assunto. Eu denunciei isso na época. Essas mudanças de sexo começaram a ser feitas há muitos anos para limpar a imagem do tio, que era um perseguidor de homossexuais, que criou campos de concentração, as UMAP, unidades de ajuda à produção, que nada mais eram do que campos de concentração para homossexuais, religiosos e opositores. Isso foi feito nos anos 60 e 70. Isso foi denunciado e, de verdade, muito pouca gente que não se fez justiça com isso. Olhem, esse esquema está registrado como organização não governamental, como ONG. E na Europa somos tão ingênuos que a Noruega dá 300 mil euros ou o governo basco 120 mil, que saibamos, pelo menos em 2019. Sim, o PNV e o Partido Socialista financiam. Uma clínica de mudança de sexo em Cuba, que pertence à filha de Raul Castro, a sobrinha de Fidel Castro, e vocês pagam isso com o seu dinheiro público. É preciso dizer que o Cinesex recebe milhões de organizações ligadas à Open Society, ou seja, de George e Alexander Soros e, claro, também da Fundação Ford. Todo o movimento LGTBI é financiado por esse cara. De subvenções. Mariela Castro é casada com um homem italiano. Algo curioso, porque em Cuba não permitem que uma cubana se case com um estrangeiro, nem sequer permitem que ela o frequente, que o veja com frequência. Leis do passado para ter o controle absoluto da população. Este centro de mudança de sexo nas mãos dos Castro já recebeu até um prêmio da ONU, da Organização das Nações Unidas, isso mesmo que vocês ouviram. Para onde vai o dinheiro? Pois vai para os bolsos de Mariela Castro, que sem dúvida ficou milionária com essa ação.
participa de todas as manifestações LGBTI, recebe prêmios e, como vocês ouviram da Zoe Valdez, até vai à Sorbonne para nos dar lições. Não de ditadura, que disso você entende, mas sim de intervenções de mudança de sexo. Insisto que isso é uma maquiagem para um regime, o dos Castro, que massacrou a homossexualidade. As UMAP eram unidades militares de ajuda à produção. Zoe contava isso e vocês estão vendo as fotografias. Campos de concentração, campos de trabalho forçado na agricultura. Lá colocavam os homossexuais, também quem era católico, ou qualquer jovem que consideravam antissocial, ou seja, que era contra a revolução. Alguns morriam, outros diziam, conseguiam se tornar homens depois da reeducação à base de pancadas e torturas. Hoje eles continuam sendo presos, morrem desnutridos e sem medicamentos, como já contamos aqui. É isso que eles querem fazer, limpar a imagem do regime castrista. Pela ZUMAP passaram pelo menos 30 mil homens, depois foram fechadas, mas as práticas continuaram. A ditadura castrista continua batendo e torturando os homossexuais. E qualquer menor de idade que, por culpa de pais doutrinados, queira mudar de sexo, infelizmente pagando, pode fazer isso lá. São feitas várias intervenções por semana e pessoas do mundo todo vão até essa clínica. Amigos, este ano prometemos que a ditadura em Cuba iria acabar. Essa promessa nos chega como uma informação vinda de fontes muito próximas ao Pentágono e à Casa Branca. Se for assim, comecemos por centros como este, que enriqueceram os piores ditadores do planeta. Bem-vindos, estamos investigando. O aplicativo MIS Seguros patrocinou o editorial de Castillon Confidencial. Baixe o aplicativo MIS Seguros, a forma mais fácil e rápida de controlar todos os seus seguros em um só lugar. Já imaginou ficar um ano sem pagar seu seguro de saúde? No aplicativo MIS Seguros, sorteamos um ano de seguro de saúde grátis. Participe facilmente. Você só precisa recomendar nosso aplicativo para 2 amigos, e cada um deles deve cadastrar pelo menos uma apólice pelo app. O prazo é até 30 de abril, o vencedor será anunciado em 8 de maio nas redes sociais. Castillon Confidencial de Albert Castillon. Isso nunca tinha acontecido antes e, na verdade, a OTAN não tem protocolos para expulsar um de seus membros. Nem sequer está escrito no regulamento como expulsar alguém que não cumpre. Existem regras apenas para quando um país quer sair. O Pentágono, em um documento, pede a Donald Trump que expulse a Espanha da OTAN. E Donald Trump está com vontade de fazer isso. O que acontece? Vai acontecer ou é uma questão de diplomacia e talvez de dias? Ou que Pedro Sánchez volte a apoiar outro inimigo de Donald Trump, como fez com todos os outros. O último foi o Irã. Mas vamos lá, vamos esquecer a política. Como isso afetaria a nós, espanhóis? Estar fora da OTAN. Tenente Coronel Francisco Vendala, como vai o senhor? Muito bem, Albert. É um prazer estar com você, Tradito Confidencial. Um abraço. Nossa vida mudaria muito. Olha... Acho que sim, Albert. Você falou bem no início. Vamos ver o que aconteceria se fôssemos expulsos ou saíssemos, ou seja, não estar na OTAN. Vamos observar. A primeira coisa que teríamos seria a perda da cláusula de defesa coletiva, o famoso artigo 5, que diz que qualquer um que ataque um membro da OTAN, toda a OTAN se considera atacada. Ou seja, se qualquer um nos atacasse, teríamos que nos defender sozinhos. Sozinhos no mundo, como Gary Cooper, sozinhos frente à OTAN, certo? Outro ponto importante é a vulnerabilidade geopolítica, que muitos ignoram, mas é fundamental. Ou seja, aumentaria nossa insegurança diante de potências rivais. Devemos considerar isso. Não estamos sozinhos e estamos em uma área importante como o Ocidente. Além disso, a Espanha é, digamos, o centro do mundo. Perdoem a redundância. Acima, Europa, África, o Mediterrâneo e o Atlântico. Temos uma posição geopolítica e geoestratégica essencial. Outra coisa em que isso vai nos afetar.
Bem, se não estamos na OTAN, temos que aumentar nossa capacidade de defesa, Albert. Teremos que gastar mais em defesa, porque hoje há coisas que a OTAN nos fornece, há coisas com as quais colaboramos, há coisas com as quais, em defesa, quero dizer, a OTAN nos cobre, sem que nós tenhamos esse armamento, esses meios técnicos e tudo mais. Depois, teríamos que começar a gastar muito mais em defesa. E o que isso traria também? Pois traria também um impacto negativo na cooperação com o setor da indústria de defesa, porque automaticamente sairíamos de um monte de projetos de defesa que a OTAN realiza e que, sem dúvida, nós teríamos que deixar de lado. Nossa indústria de defesa seria prejudicada, ou seja, perderia contratos. Isso também é muito importante. Então, logicamente, Alberto, veja bem, estamos no bloco ocidental, na Europa. Se sairmos da OTAN, o que fazemos? Então, de certa forma, parece que estamos renegando da nossa própria esfera na qual vivemos. Então, o que somos? Uma espécie de párias? Não podemos ser a Suíça, porque a Suíça é um país pequenininho, é um país tampão, ninguém tem interesse em invadi-lo, nem atacá-lo, nem nada, mas nós estamos em uma situação totalmente diferente. Ou seja, todas essas coisas nos prejudicariam. A única questão que não nos prejudicaria é Ceuta e Melilla, pois, como sabemos, não estão sob o guarda-chuva da OTAN. Isso foi feito de forma muito errada. Então, continuaríamos tendo nosso inimigo do Sul, que a qualquer momento poderia fazer algo, até mesmo militarmente, para tomar Ceuta e Melilla de nós. Já sabemos que o amigo mais importante do Marrocos é o grandalhão protetor dos Estados Unidos, que com a raiva que ele está, você já pode imaginar. Ou seja, se ele já fez isso com Sara, agora todas essas coisas, essa defesa de perda coletiva, essa defesa, essa vulnerabilidade geopolítica, a autonomia de defesa que teríamos que aumentar. E perder esses contratos seria, sem dúvida, na minha opinião, o maior prejuízo. De sermos expulsos, o que não podem, ou de sairmos da OTAN, talvez. Sanches disse aquilo de que nenhuma base dos Estados Unidos na Espanha participaria da guerra do Irã, nem permitiriam que o espaço aéreo fosse sobrevoado. Isso é mentira. Na base de Rota já estão 6 navios. O último chegou há poucas horas com mísseis guiados que estão a caminho do Irã e param para reabastecer, cada um com mais de 300 soldados. Se sairmos da OTAN, no projeto que o Pentágono preparou para Trump, está previsto fechar a base de Rota e fechar a base de Moron. Eu que estive por lá para os povoados e as cidades da região, isso é um desastre. É uma espécie de maremoto, um tsunami, uma catástrofe. Como você bem disse, a maior parte da produção, a maior parte do comércio, a maior parte de muitas outras coisas vive dessas bases conjuntas norte-americanas e espanholas. Seria terrível, também afundaria economicamente essas regiões que ainda dependem dessas bases. Isso é outra coisa, mas também vem como consequência. É importante considerar algo que você mencionou, Albert. Os Estados Unidos realmente poderiam decidir fechar essas bases, ou seja, sair dessas bases, porque são conjuntas com a Espanha. O fato de terem sido colocadas a serviço da OTAN não implica que estejam dentro da OTAN. Mas imagine o que você disse, uma catástrofe monumental para essas regiões. E a possibilidade de que o maluco do Sanches nos coloque com os BRICS, ou seja, com os chineses, com Maduro, com Putin, existe ou não? Acho que só existe na cabeça dele, já que, como você disse, esse homem não é muito certo das ideias. Mas olha, Albert, estamos na região em que estamos do mundo, somos o que somos, pertencemos a uma civilização ocidental que tem suas normas, tem suas regras, e não podemos nos alinhar com a outra parte do mundo que também não está estruturado, nem tem a potência que dizem querer, mas não conseguem. E então seríamos uns párias, Albert. Seríamos não só uns super párias, e economicamente a Espanha não pode suportar isso, porque não somos exatamente um país próspero economicamente e comercialmente falando. Vocês sabem que Sanches disse que não está preocupado. Bom, ouçam o que ele disse sobre essa polêmica de expulsar a Espanha da OTAN. Cumprimos com as obrigações, somos um parceiro leal, estamos comprometidos, atuando em muitas dessas áreas que foram solicitadas pelos próprios países e, portanto, absoluta tranquilidade. Na sua opinião, e essa é a última pergunta, Tenente Coronel Vendalá, isso é um blefe do Pentágono ou é para valer?
Acho que é um blefe do Pentágono, pois, como você disse, não há cláusula que permita expulsar um membro da OTAN em nenhuma circunstância. Sim, um membro da OTAN pode sair, embora isso também não seja fácil. Cuidado! Também porque temos acesso a segredos militares que, logicamente, ninguém vai gostar que continuem em nosso poder ou conhecimento e que sigamos por outros caminhos. Eu acho que é mais uma das coisas do Trump para, logicamente, nos pressionar e tentar fazer com que esse nosso personagem tenha, de vez em quando, algum lampejo de lucidez e, acima de tudo, pare de prejudicar a nós, espanhóis. Porque esse homem a quem ele está destruindo não é a OTAN nem os Estados Unidos. Não vamos nos enganar, nós não somos o principal membro da OTAN. Não. Quem ele está destruindo é a Espanha e os espanhóis. Ele está nos deixando em ridículo. Nos transformou em um país sem importância, em um país que ninguém leva em consideração, do qual o mundo ri e que ninguém entende. Em um país que ele também afunda economicamente e comercialmente. E isso, para mim, é o pior desse personagem extravagante, totalmente alucinado. É uma pena ver que, no fundo, para os Estados Unidos, uma base a mais, uma base a menos, tanto faz, eles vão ter de qualquer jeito, já as têm por aí, mas quem esse indivíduo prejudica somos nós. Quanto antes nos livrarmos dele, melhor, pois ele é mais perigoso que um macaco com uma caixa de bombas. Mas... Uma boa comparação. Bom, querido Francisco Vendala, um prazer, te espero por aqui qualquer dia na tertúlia. Um abraço para você e seus confidenciais, até logo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Perdi meu emprego e só podia usar cartões de crédito e empréstimos para conseguir continuar, até que perdi minha casa, perdi minha família e mesmo assim não conseguia me livrar das dívidas. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo Vichy Catalan, onde o autêntico e o saudável andam juntos. Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para tornar cada momento único e saboreá-lo intensamente. Esperamos por você na Casa da Água com Gás Vichy Catalan. Senhores, na Espanha, nós sabemos muito bem que a esquerda sempre matou mais do que a chamada extrema-direita. Desde a ETA, o Grapo, o FRAP ou os GAL, que foram organizados pelo PSOE, ou Paracuelos ou Las Chicas, ou o assassinato de Calvo Sotelo, de Cánovas, Canalejas, Dato, ou o próprio assassinato de Carreiro Blanco. Mas é que no mundo ultimamente isso também está acontecendo, principalmente nos últimos anos. Vejam, para a esquerda ou parte da esquerda, nem toda ela é sem cérebro. São atos de justiça, não são considerados atos de assassinato. Alguns, como contamos em um vídeo no domingo, alguns focam nisso e xingam Trump, falam mal dele. Outros ativam esses lobos solitários que acabam atacando ele. Qualquer jornalista que venha para a Espanha, que veja e ouça qualquer emissora de rádio ou televisão generalista, nenhuma só, defende Trump. Nenhuma. Nem mesmo quando ele tirou Maduro da Venezuela. Todas o criticam de forma constante e habitual. Todas prestam atenção nos piores momentos do dia para zombar dele e deixá-lo como um fantoche, como um boneco. Isso tudo são campanhas, não pensem vocês que é improvisado. Olhem, Jair Bolsonaro levou uma facada a Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. Também tiros a queima-roupa, ele só sobreviveu por milagre. Ou Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro japonês, que também, enquanto fazia um discurso, uma arma de fogo feita para matá-lo, tirou sua vida. Poderíamos continuar com os nomes da direita que foram alvejados nos últimos meses. Com certeza vocês se lembram de Kirk. Sua figura ficou muito popular nos debates dos Estados Unidos. A esposa de Kirk estava no hotel de Washington, no Hilton.
Foi lá que o homem que podia mudar as coisas foi assassinado novamente. Miguel Uribe Turbay, o homem que podia tirar a presidência de Gustavo Petro, foi assassinado de forma vil durante uma campanha eleitoral. Senhores, a esquerda não só mata, como também justifica que mata. E isso nos preocupa porque a opinião pública, a imprensa, a maioria que atua, colocam o foco na extrema-direita como a mais perigosa, o maior risco para qualquer democracia. Alguém está dizendo uma coisa e fazendo o contrário. Carlos Marcos, analista político. Tudo bem, amigo? Muito bom dia, Albert. Olha, como imagino que você espera que eu esteja irritado, vou te dizer que não. Hoje eu não estou irritado, Albert. Eu estou super irritado. Então começamos bem, porque há tantos motivos que eu tenho que te perguntar qual deles. A hipocrisia da esquerda. Eles sempre manipularam a mensagem dizendo que a direita é violenta, muito violenta. Mas todos os ataques que eu vejo vêm da esquerda. Os tiros sempre vão na mesma direção. Você acabou de mencionar isso. Só na Espanha, a esquerda matou 4 chefes de governo de fato. Cánovas, Canalejas, Dato, o próprio Carreiro. Membros do Partido Socialista mataram Calvo Sotelo depois de uma declaração apaixonada no Congresso. Esse homem falou hoje pela última vez e, de fato, falou pela última vez. Mas quando falam sobre a violência, e mostram imagens dessas tendas que o Vox monta, todas as imagens que vejo são de pessoas atacando essas tendas. Não vejo o pessoal do Vox atacando as pessoas que estão lá, mas é que Largo Caballero, socialista, em 1934 deu um golpe de Estado. Quando o promotor que o acusa vai ser julgado, ele acaba sendo assassinado. Mas é que Indalécio Preto, socialista, sacou uma pistola na entrada do Congresso dos Deputados e depois inventou que um deputado da Seda tinha mostrado outra pistola, coisa que nunca foi comprovada. Foi em 4 de julho de 1934, quando Largo Caballero preparava o golpe de Estado. E digo isso porque isso é o caldo de cultivo. O caldo de cultivo do que aconteceu em 36. Porque a memória desses cretinos começa no dia em que começou a Guerra Civil. Isso começou antes, quando mataram 4.000 espanhóis antes de começar a guerra em Paracuelos de Jarama. O governo comunista de esquerda que havia na Espanha. Então já chega, nos Estados Unidos houve um atentado contra Ronald Reagan, um atentado da esquerda. O próprio atentado contra JFK, John Fitzgerald Kennedy, tinha a assinatura de um comunista e uma organização por trás. E, no entanto, estão passando a mensagem de que quem é violenta é a direita. Não é nem a extrema-direita, nem é que só de usar uma pulseirinha com a bandeira da Espanha no pulso já te chamam de fascista, e isso já gera violência. Pero la gente de derechas, nós não respondemos com violência. Vox tem as ideias que tem, as expõe e pede o voto das pessoas, e cada vez mais gente vota neles. Mas eu não vi o Vox agredindo, atacando fisicamente ninguém, muito menos atirando em alguém. Quero dizer que essa mensagem da esquerda, manipulada, absolutamente manipulada para colocar na mira aqueles que não pensam como eles, é um ato de hipocrisia tremendo. Se há violência, e há. Se há polarização, e há. Ela é alimentada pela esquerda e pela extrema esquerda. Já chega de parecer que as pessoas de direita são as más. Não, eu sou de direita e não sou violento. Mas quem vier me dar um soco que esteja pronto para receber outro, talvez maior... Sim, senhor Gabriel Araújo, nosso querido perito em informática. Como você está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Albert e Carlos. Um abraço para todos os conscientes. Aqui a opinião pública também é manipulada por uma imprensa que é unânime. Mesmo sendo do Partido Popular ou próxima ao PP, ataca o Trump do mesmo jeito que La Sexta, 4, Telecinco, Antena 3 é o País, qualquer portal digital. Não existe um meio de comunicação que não faça dele um fantoche. E depois a consequência é o que é, né? Sim, de fato, isso nós já estamos experimentando há bastante tempo. E é assim a tal ponto que os próprios trabalhadores, por exemplo, da rádio e televisão espanhola, se levantaram contra os programas matinais da televisão espanhola.
Pelo claro viés que quase todos os seus comentários e até mesmo as notícias têm, não é? E no caso de Trump, sim, ele é uma das principais vítimas desse viés jornalístico sem precedentes, porque nunca tínhamos visto uma televisão espanhola tão tendenciosa, nem tão inclinada em detrimento de um presidente de uma nação amiga como são os Estados Unidos, não é? Sim, mas um manipula, o outro grita ou objetifica a pessoa e sempre tem um maluco que tem uma ideia e tenta atirar. Ouçam Ana, Guilherme e Maria sobre o que aconteceu com Trump. Isso significa que ele não deve estar fazendo tão mal assim, já que tem gente querendo acabar com ele, bem, de certa forma, para que ele não consiga o que quer, né? Também não se entende como, com toda a segurança e os recursos que ele tem, com toda a infraestrutura disponível, alguém consegue chegar a esse ponto de atentar contra a vida dele novamente. Se alguém imagina que você vá ao Ministério da Fazenda ou a algum órgão oficial e entre com uma espingarda, alguém realmente acredita que é possível entrar assim em um órgão oficial? Como alguém assim consegue entrar em um jantar com o presidente dos Estados Unidos sem que isso esteja organizado? Claro, eles vão atrás do Trump e realmente querem tirá-lo do caminho, mas não é só isso. Agora eles vão atrás das pessoas, porque é isso que estamos vendo. Esse tiroteio não era só para o Trump, na verdade era para assustar e eliminar a maior parte das pessoas que estavam lá. Bom, e o efeito que isso teria? Seria multiplicador? Que todos eram jornalistas, que ali estavam os correspondentes 3 vezes em 2 anos. Gabriel, nas 3 vezes, eram eleitores democratas. E claro, você fala dos democratas, alguns eleitores querem matar o Trump, é uma barbaridade, mas foi feita uma pesquisa e entre os democratas, 30 e poucos % consideram que é uma opção. É coisa de maluco. Bom, e depois dizem que os odiadores somos nós, que nós é que temos ódio, isso e aquilo, porque esse é o outro discurso muito perverso e hipócrita com esse assunto. Não é nenhuma novidade, como o Carlos estava relatando de maneira brilhante, de maneira histórica, essa sequência histórica, e você também, Alberto, pois em nível mundial, não só no âmbito espanhol, já sabemos que os principais perpetuadores da violência e por trás dessas grandes ditaduras está sempre a mesma ideologia totalitária que tira a liberdade, como são as esquerdas, tudo isso, o comunismo, socialismo e afins. E aqui lembramos que quem foi vice-presidente do governo, Pablo Iglesias, quando o Vox conseguiu aqueles primeiros 12 deputados na Andaluzia, em 2018, foi quem chamou para incendiar as ruas, queimar contêineres e aconteceram distúrbios realmente graves, e isso também foi silenciado pela imprensa cortesã de forma muito significativa. E isso se estende a todos os países do mundo que sofrem esse mesmo tipo de hipocrisia jornalística, de parcialidade. As verificadoras, não esqueçamos todas elas, todas as verificadoras, todas dependem deles. George Soros, da Fundação Soros, também colaboram ativamente nessa narrativa completamente fictícia e capciosa da realidade. E estamos no cenário que estamos vivendo, acontecem essas cenas tão violentas e aqui parece que nada acontece. Nada. Aqui tem 3 verificadoras, acho, Maldita, Neutral e a Rádio Televisão Espanhola Verifica. Também F, que é a agência F. Todas são ou do Estado ou do Soros, não é? Exato, realmente é isso mesmo. É impressionante. Estamos nas mãos de quem estamos. Quero que vocês ouçam este homem, Jordi Pujol e Soleil, foi votar no Joan Laporta, no Barça, há 1 mês. Votar no Barça, sim, mas depor diante do juiz da Audiência Nacional, não. A Audiência Nacional absolveu ontem à tarde Pujol do julgamento por deterioração cognitiva. Olha, eu vou contar para vocês o que é e depois vou pedir sua opinião, Carlos, e se quiser, Gabriel, porque isso me envergonha, eu sou catalão, eu vi ele roubar por mais de 25 anos.
Qualquer empresa de obras que queria trabalhar com a Generalitat tinha que pagar 3%, que às vezes era muito mais. Não ia para o governo, para despesas, não, ia para contas no exterior. A UCO diz que está absolutamente comprovado. Em Andorra, 30 milhões de euros, que naquela época eram pesetas, e eram 5 bilhões de pesetas, cuidado. 25% era investido em fundos, 55% em câmbio e compra de moeda, e 10% era colocado em prazo fixo. Por exemplo, no ano de 97, fizeram transferências de Mônaco para a conta em Andorra. Seu filho mais velho, Josep Pujol, que também tinha conta em Andorra, fez 34 depósitos em dinheiro na sua conta, só na dele. Contra a polícia, 2 milhões de euros. Assim poderíamos continuar bem, pois o advogado de Pujol, que eu conheço, é muito bom e o que ele fez foi adiar o julgamento, tudo o que pôde. Por exemplo, em um julgamento, e você sabe do que estou falando, Gabriel? Com milhares de volumes e páginas, ele disse: qualquer referência pessoal a algum dos meus clientes deve ser eliminada porque há endereços ou números de conta. Bem, para revisar os milhares de folhas, eles levaram 5 anos no total. A instrução durou 11 anos. E me dá a impressão, Gabriel, que para o PP e o PSOE isso está bom. Que isso tenha se arrastado por 11 anos e que agora o patriarca não preste depoimento, você não acha? Bem, e além disso, vamos lembrar que o próprio Pujol ameaçou na época contar tudo se o caso dele fosse judicializado. Ouça, ele disse isso no parlamento. Exato. Se vocês forem cortando os galhos, cuidado que a árvore vai cair. Escutem. Vai secando. O galho de uma árvore no final cai. Todo o galho, todos os ninhos que tem, não, é que vai cair. Não, vão cair todos. Se eu cair, todos vão cair. É uma ameaça em todos os sentidos. Gabriel, sim. Porque vale lembrar que os partidos independentistas da Catalunha sempre foram fundamentais para a governabilidade da Espanha. Sempre todos os governos, tanto do PP quanto do PSOE, tiveram que passar pelo crivo do independentismo catalão e basco. E neste caso, evidentemente, para poder conseguir, digo conseguir entre aspas, justamente como sinônimo de intermediário, o governo da Espanha tinha que passar, logicamente, pelos escritórios de Jordi Pujol. E o que você comenta realmente sobre o fato de ele ter sido declarado realmente incapaz de ser julgado quando, na verdade, ele votou? De novo, voltamos ao assunto de que na votação qualquer um pode votar. Qualquer um pode votar. Alguém com demência senil, um estrangeiro recém-regularizado, um naturalizado 1 minuto antes, no minuto seguinte pode votar, mas, claro, responder perante a justiça, não. É realmente decepcionante, principalmente para mim, Carlos Marcos, porque já avisamos, já dissemos que isso ia acontecer. Marta Ferrusola, que era quem cuidava das contas, sofreu de Alzheimer e faleceu. E ele supervisionava tudo, porque era o cargo mais alto. Agora ele nem sequer será julgado, também não vai ser declarado inocente, simplesmente fica em um limbo. E se algum deles for para a prisão, será o assassinato dos seus filhos. Bom. É preciso lembrar que, primeiro, esses são temas que foram concebidos há 20 anos ou mais. Portanto, é preciso reconhecer ao advogado da família Pujol uma grande habilidade para atrasar todo tipo de processo. Porque, evidentemente, uma justiça que chega 20 anos depois, quando o senhor já completou 90 anos ou algo assim, a situação se complica. Mas é preciso lembrar que, enquanto tudo isso acontecia, esse sem-vergonha, por mais que tenha 90 anos, é um sem-vergonha, gritava. Aquela história de que a Espanha nos rouba sem vergonha, que você colocou na sua família, bilhões, que você levou bilhões para Andorra, e Deus sabe para quais outros países. E o que é pior, as crianças de muitas gerações catalãs foram educadas nas escolas catalãs com o slogan de que a Espanha nos rouba, gerando um ódio contra nós. Por isso o independentismo cresce entre os jovens da sociedade, porque são gerações de crianças que passaram pelo ensino médio, imbuídos de uma história falsa e manipulada que pintava a Espanha como um demônio diante da bondade do separatismo catalão.
O mesmo acontece no ensino fundamental e também na Galícia, onde começa a acontecer o mesmo, o crescimento do bloco. Nacionalista gallego ver a perpetuação da extrema esquerda e do separatismo nas escolas de toda a Galícia, isso sempre aconteceu assim. Mas esse cara que de jeito nenhum vai para a cadeia deve estar morrendo de rir, quando ele disse aquilo de que se arrancarmos uma cereja, todas vão cair. A quem ele se referia, mas o pior é que ele estava reconhecendo que é um criminoso. Ele veio dizer, vocês querem me pegar, mas cuidado, porque se me pegarem, eu roubei tudo o que pude. Vou denunciar todos os outros que roubaram naquela época da transição, onde talvez algumas coisas não foram bem controladas. Mas o fato é que esse ódio que muitos catalães têm contra o resto da Espanha foi alimentado. Foi sedimentado através das escolas de toda a Catalunha e do País Basco, e agora também da Galícia. Eu gostaria de fazer um comentário, se me permitem, e é que o julgamento continua, segue contra a família. É assim, mas claro, a estratégia processual vai ser, não, isso é culpa do velho louco que está lá fora, vai ser assim. E depois a estratégia de protelar o processo para alegar demora indevida, sempre, digamos, essa cláusula de indefesa sempre vai contra o acusado, por isso o acusado pode sim alongar indevidamente, e como fez o advogado. Não só com as transcrições e com os pedidos de dados pessoais, mas também com constantes trocas de advogado, até o ponto de voltar a ser o mesmo advogado. Primeiro foi ele quem voltou a assumir o caso, é uma coisa vergonhosa. Depois também continuam as paralisações para deduzir testemunho, para entrar com mandado de segurança ou ir ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Gabriel, você acompanha julgamentos e também atua como perito há muitos anos. Estranho, não é? O silêncio da mídia. Ninguém falou sobre o julgamento dos Puyol, não é notícia. O que acontece é que na imprensa do PSOE não interessa, porque ainda tem como sócio o herdeiro deles, Puigdemont, e na do PP também não. Vai que acabam lembrando do que fez Aznar, é isso? Tem muitos meios que estão pendurados nesses galhos que poderiam ter caído da árvore. Esse é o ponto. Eles estão pendurados ali? Albert, existiria a Vanguardia, por exemplo, se não fosse pelo dinheiro que deixou Puyol, o Grupo Godoy e o Periódico de Catalunha e tantos outros. Bom, talvez seja porque já vivemos muitos anos, querido Carlos, e conhecemos todos eles. Vejam só isso que estamos contando, se paga e se paga, e às vezes com vidas. Vejam que imagem recebemos hoje dos hospitais catalães, um hospital público, foi gravado por um familiar de um paciente. Não há 1 centímetro de corredor onde não tenha uma maca mal colocada, porque não há quartos e o colapso é brutal. Já faz meses que está assim, com picos. Dependendo do vírus, da gripe, do resfriado que chega, as emergências ficam lotadas, e isso que a onda de imigração ainda nem chegou. Prepare-se, Carlos, o que vai ser daqui a 1 ano, prepare-se. Ouçam a frase como eles estão explorando. Pachi, López, La Sexta, todos, Bolaños, Belarra, Sánchez. Prioridade nacional? A prioridade nacional. O da prioridade nacional? Com a prioridade nacional, a prioridade nacional, a prioridade nacional. Não falemos mais em prioridade nacional. Zapatero, eles não sabem falar de outra coisa? O debate sobre a prioridade nacional continua na Espanha. O Partido Popular está perdido. Vox, que acha que vai ganhar um bom impulso nas eleições da Andaluzia, vamos ver se consegue ou não a maioria absoluta. Juanma Moreno transmite essa mensagem nas ruas? Sem dúvida, Carlos, porque todos conhecemos alguém que recebe menos ajuda do que alguém que acabou de chegar, como um imigrante regularizado. Olha, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar e reconhecer as coisas quando é devido a quem é devido. Vox tirou nota máxima com essa proposta de prioridade nacional. Primeiro pautaram a agenda política no tema que queriam e depois abriram um debate compreendido por todos. Ou seja, é como dizer que devo me preocupar mais com os filhos do vizinho do que com os meus. Não, cara, não, aí já é demais. Primeiro vou garantir que meus filhos tenham comida na mesa e depois, dependendo do quanto eu queira ser solidário, vou ajudar os filhos dos outros.
Claro que os espanhóis devem ter prioridade naquelas investimentos sociais que o Estado faz com os impostos dos espanhóis. Mas quem não entende isso é porque foi pego tão desprevenido, a todos que dão uns argumentos tão absurdos que acabam reforçando isso no corpo social, na cidadania. Faz todo o sentido que os espanhóis na Espanha tenham prioridade na hora de acessar, porque, além disso, se o que é valorizado para essas ajudas sociais é a vulnerabilidade, esse 1 milhão de pessoas imigrantes ilegais que vão ser regularizadas, eu acho que todas automaticamente passam a ser consideradas pessoas vulneráveis. Com isso, elas teriam prioridade na hora da redistribuição das ajudas sociais. Claro que na Espanha, primeiro os espanhóis, na Inglaterra, primeiro os ingleses e na Alemanha, primeiro os alemães. E com o que tivermos de sobra, com o dinheiro de que pudermos dispor, ajudaremos a todo mundo, porque essa sempre foi a maneira de ser dos espanhóis aqui e quando emigravam para todos os países da Iberoamérica. É assim, mas que ninguém venha me dizer que um cara que acabaram de legalizar imigrantes dos quais eu sou vulnerável. Ah, pois aí está sua moradia. Olha, porra, que tem. Um espanhol que trabalha há 30 anos, recebe 600 euros de miséria de pensão e não tem preferência na hora de conseguir um apartamento. Pagamos para que as pessoas que precisam possam usar primeiro o espanhol e quando sobrar outro apartamento. Vamos olhar a lista, porque eu já vi listas por aí esperando, onde os 20 primeiros nomes são todos muçulmanos. Poxa, para onde vamos parar? Sim, escutem a Almudena, Fabien, que é francesa, Ignácio, Luci e Manuel. Vou contar um ditado sofista, que aprendi há muitos anos mesmo, e é: ajude o seu vizinho, mas não derrube sua cerca. Em espanhol tem outro ditado que é: pela pena entra a peste, pois com isso se diz tudo. Quanto a todas essas pessoas que estamos regularizando, eu cheguei na Espanha em 90 e passei fome, passei frio, nunca pedi um centavo ao Estado espanhol. Quando me regularizei sem contrato de trabalho, me custou o que tinha que custar. Eu acho deplorável pelas pessoas que passaram fome, que passaram frio, que passaram por dificuldades, de ter chegado sem falar espanhol, de ter tido que aprender o idioma, de ter tido que lutar, de ter tido que juntar dinheiro para poder conseguir a residência e dizer: eu quero viver na Espanha. Os espanhóis, primeiro, é uma expressão propícia para um ataque sem fim. Acho mais oportuno o lema: os espanhóis iguais aos outros que vêm de fora. Digo isso porque agora nós, espanhóis, estamos em último lugar, atrás dos demais, que monopolizam as ajudas destinadas à classe trabalhadora e à classe média, que lutaram por gerações para construir uma Espanha democrática e de proteção social. Vemos isso desmoronar diante dos nossos olhos. Para mim, me disseram que não, que o certificado não é dado como se fosse uma carteira, seja do que for. Isso tem que ser, pois para uma coisa específica parece supostamente que por ter um apartamento negam isso para você. Eu fico chocada como estão dando certificados de vulnerabilidade assim como se não fosse nada, porque para mim está sendo difícil. Deus ajude. O que eu digo, que quando regularizarem toda essa quantidade de pessoas que entraram ilegalmente aqui na Espanha e que têm tanta ajuda, então quando se tornarem espanhóis, deixarão de receber ajudas e enfrentarão as mesmas dificuldades dos nacionais? Isso vai acontecer aqui, Gabriel. Em 3 anos, eles vão estar reclamando que não conseguem pagar tantos impostos, que é o que acontece com a gente. Com relação à sua vulnerabilidade, lembremos que justamente o processo de regularização faz com que eles tenham que apresentar esse certificado de vulnerabilidade. Por isso estamos vendo essas filas quilométricas nas prefeituras. Então já se supõe... Por si só que é dado de graça, que ninguém investiga nada, qualquer ONG te dá o certificado e te coloca na lista sem perguntar. Exatamente, esse é o ponto, portanto, a partir daí já vão ser considerados vulneráveis. Eu quero dizer isso eu mesmo, como imigrante e como estrangeiro, que estou totalmente de acordo com esse conceito de prioridade nacional. É lógico, tem que ser assim, mas da mesma forma que Carlos brilhantemente argumentou que realmente eles têm que estar. Os nacionais precisam estar bem para ajudar os outros, assim como no avião. Primeiro coloque a máscara de oxigênio em si mesmo, antes de ajudar a criança.
porque a pessoa responsável, ou quem está, digamos, pilotando, ou nessa posição realmente importante para poder proteger o menor, nesse caso, da mesma forma, para proteger o imigrante ou o estrangeiro, os nacionais precisam estar bem, e a verdade é que, ao ver que não estão, existe uma estatística que mostra a queda brutal de espanhóis que tinham uma segunda residência e agora isso diminuiu. Mais de 20% das pessoas têm uma segunda residência. Aumentou a quantidade de espanhóis que precisam alugar, estão morando de aluguel em vez de ter um imóvel próprio. Outro relatório da Associação de Construtoras diz que é necessário investir mais de 400 bilhões de euros em 10 anos para que a Espanha tenha as infraestruturas adequadas. E então todo esse dinheiro não vai ser realmente utilizado para aquilo, mas sim está sendo usado para isto, para a organização, para coisas que... ou para fundos de desenvolvimento estrangeiros. Todo esse dinheiro está indo para Angola, República Dominicana e outros lugares, mas será que os espanhóis realmente precisam dele? Portanto, eu me identifico plenamente com essa ideia de prioridade nacional. Tem algo que é muito estranho, Carlos. Há marroquinos que não estão renunciando à sua nacionalidade marroquina e vão adquirir a espanhola. E não há nenhum acordo entre a Espanha e o Marrocos para ter dupla nacionalidade, por exemplo, na República Dominicana existe, mas no Marrocos não. Isso é uma brecha, está tudo muito mal feito. Tanto faz, o governo nem sequer parou para pensar primeiro nas consequências que isso vai ter. Porque se já reclamamos das filas de espera na saúde, imagina injetar 1 milhão ou mais de pessoas como novos clientes, isso pode ser uma verdadeira catástrofe. E quanto à contribuição que essas pessoas vão trazer, porque sempre dizem, não, é que essas pessoas, os imigrantes ilegais, ajudam no crescimento do PIB. Mas como é que eles vão ajudar no crescimento do PIB? Se não tem contrato de trabalho, é um trabalho não declarado, pois mesmo que quisessem, não poderiam declarar, já que não existem legalmente na Espanha. Estão nos contando uma grande mentira, estão tentando nos fazer sentir culpados, como se fôssemos pessoas ruins que não gostam de imigrantes ilegais. Olha, não, o que queremos é bom senso, queremos ajudar até onde for possível. Se eu na minha casa tenho 3 quartos, posso convidar 3 amigos para dormir, mas não 300 porque não cabe. Não posso fazer isso. O governo, de forma irresponsável, está abrindo todas as portas para que entrem. Queira, de qualquer maneira, não consiga certificado, antecedentes criminais, faça declaração juramentada. Agora, qual o valor disso de alguém de fora querendo falar sobre nacionalidade? Colocar em uma folha, juro que não tenho antecedentes criminais, não vale de nada para mim. É o mundo da insegurança jurídica, é o mundo da falta de garantias, é o mundo da lei do funil. A parte larga para os socialistas e a parte estreita para todos os outros, mas o problema não vai ser deles. Sanches vai deixar de ser presidente do governo e não vai importar, porque vai ser milionário como Bono, ou como Koldo, ou como qualquer um desses. Os cidadãos comuns, nós que temos que conviver, deixar nossos filhos irem para a rua tentar brincar um pouco, que agora já se brinca pouco na rua, não é? Mas nós que temos que conviver com essa situação, nossas mulheres, nossas filhas, são as que vão estar expostas a um risco, que não é invenção, que não é uma. Esse papo de caso isolado, quando já são casos demais de ataques a mulheres e meninas jovens por parte de imigrantes ilegais, não quero usar a palavra menas, porque dizem que é uma expressão insultante. Bom, por causa de menores desacompanhados, há pessoas que estão sofrendo as consequências e há bairros com centros de menores instalados que estão passando por poucas e boas. Por medo, porque nem os jovens, nem os mais velhos descem para a rua, porque tem medo de que algo lhes aconteça. Que merda de país estamos fazendo? Célia Cánovas é advogada, foi senadora e colaboradora desta casa. Ela me envia uma mensagem, diz que por causa da regularização os tribunais estão colapsados. Que os advogados, já começamos a notar a avalanche de trabalho que os funcionários em geral têm com esse tema, o da regularização de imigrantes. Porque eu te digo isso porque acontece que tem um cliente que vai pedir um defensor público e dizem para ele marcar uma consulta daqui a um mês. Antes não era assim. Por exemplo, eu me deparo com um problema que preciso consultar urgentemente com a prefeitura, ligamos para o telefone da prefeitura e não tem jeito de alguém atender. Eu entendo que as instituições em geral
a justiça e a administração estão começando a ficar sobrecarregadas e nós acabamos de começar. Não é só a saúde, prestem atenção, e depois há histórias que eu tenho dificuldade de entender. Olhem, e isso, Araújo, nós já conversamos várias vezes. Regularizar não é nacionalizar, mas é o passo anterior. Sanches até hoje concedeu a nacionalidade espanhola, não a regularização. Ou seja, podem conceder a nacionalidade para quase 2 milhões de pessoas para que votem nele. E nós verificamos de quais países, porque eu pensei que o primeiro seria a Venezuela, que precisa mais do que ninguém, ou a Colômbia, também são amigos que vêm, né? Aqui há muito poucos colombianos e venezuelanos vivendo do auxílio, vamos concordar, esses vêm e trabalham. Bom, então não. O número 1 e batendo recordes é Marrocos. É o país ao qual foi concedido o maior número de nacionalidades desde que Sanches está no poder. Isso é coincidência? Gabriel, não é um dado muito preocupante, Albert, porque, claro, não é coincidência. De fato, lembremos que o Marrocos também aumentou a dívida com a Espanha em 79% desde que Sanches está no poder. São dados oficiais, nós aqui não estamos inventando nada, são dados oficiais. Os dados que Albert acabou de apresentar são dados oficiais e comprovados, e aqui ninguém está inventando nada. Simplesmente estudando, observando, analisando e ligando os pontos. Com esses dados, podemos chegar a conclusões realmente muito preocupantes. Esse desejo de naturalizar realmente imigrantes marroquinos é realmente muito preocupante. E como você bem apontou há pouco, isso é realmente ilegal porque a lei marroquina não prevê, não contempla a dupla nacionalidade, não contempla a perda da nacionalidade do marroquino. Ou seja, ele sempre continuará sendo marroquino, por mais que se torne espanhol. Aí realmente há limbo jurídico tremendo. E do ponto de vista até jurídico e de resposta penal, também seria preciso ver qual tribunal deveria julgá-lo. Não podemos esquecer também que esse limbo jurídico pode levar a determinar cenários absolutamente surrealistas no âmbito jurídico. Olha, tem um vídeo que eu guardei para você, porque no fundo nós três estamos falando da mesma coisa. De mudar o censo eleitoral, que é o único objetivo de Sanches nessa regularização. Você vai rir, mas isso está circulando nas redes sociais. Escuta aí, e todos os votos que você quiser. Presa, ganhou Pedrinho o Bonito, nova fraude eleitoral, e colecione já. E Carlos, que é a pura realidade. Nova fraude eleitoral do PSOE. Leva ele e fique tranquilo depois de ver as imagens do que ele é capaz de fazer com os seus. Então, Carlos, o que te surpreende? O que ele fará com o resto? Não, eu do Pedro Sanches não me surpreendo com nada. As imagens são mais do que eloquentes. Vimos como ele tentou fraudar a votação e pediram isso, aliás, me contam agora que em Ferraz estão como loucos, Ubi e no círculo podia estar a pessoa que gravou essas imagens que agora foram vazadas, mas tanto faz. Claro que ele poderia tentar, na cabeça dele pode estar a ideia de tentar fraudar as eleições gerais. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque Sanches não tem para mim nenhum crédito, não merece nenhuma confiança. É um cara que eu nunca compraria um carro usado dele na minha vida, porque ele estaria me passando a perna. Veja como ele é trapaceiro, que se orgulha de fazer uma viagem em um Peugeot 204. Acontece que ele foi e vai voltar a pedir de novo. E isso não o deixa em uma posição muito boa. Mas é que o que estamos falando aqui é muito sério. Estamos falando que o governo da Espanha pode passar pelo que já aconteceu na Iberoamérica, na Nicarágua, na Bolívia, no Brasil. E criminosos que saem da prisão para ocupar a presidência graças à manipulação informativa da mídia de esquerda, de Soros e de todo o capital que investe em países comunistas, porque é de onde mais se beneficiam. Sim, é isso que querem para a Espanha. Algum dia conheceremos os números reais, mas toda a pobreza que parte da população espanhola está sofrendo cada vez mais, como já disse muitas vezes, mataram a classe média. Sim, a pirâmide, porque os pobres podem ser manipulados mais facilmente. Não interessa para eles, claro. Como eles vão se importar que as pessoas estejam bem? Que haja uma classe média confortável, capaz de comprar um apartamento, talvez uma casa na praia para férias e ter trabalho.
Muitos filhos trabalhavam na mesma empresa onde o pai atuou por 40 anos. Era uma sociedade organizada. Isso não interessa ao pessoal de esquerda. Eles se interessam pelo totus revolutus, pela desorganização, pelo desmembramento, pela sociedade quebrada, tensa, polarizada. E se puder ser na base da porrada, melhor ainda. Mais benefícios a esquerda tira disso. Enquanto isso, eles enchem os bolsos nos gabinetes da Moncloa, repartindo lucros gordos e fazendo doações bilionárias para países do fim do mundo. Nunca saberemos se esse dinheiro chegou ao seu destino final ou se foi parar no bolso de alguém. É isso que precisamos evitar. A Espanha está perto do precipício. Não a deixe cair. Corra! Você está falando de uma época e não faz tanto tempo assim. Você e eu vivemos isso. Eu era criança e você também, um pouco mais velho que eu. Você está falando de uma época em que Juan Manuel me enviou um comercial daquela época. Quero que vocês ouçam e fiquem com a essência, o que é importante. Desfrute de um apartamento ideal a 150. Nos edifícios El Oso e El Madroño, onde o conforto e o ambiente familiar se encontram. Residências de luxo que você pode ocupar agora mesmo e pagar em 4 anos. Edifícios El Oso e El Madroño, Avenida de Ronda, em frente à nova igreja, na Playa Lisa, Santa Pola. A 150 metros do mar em Santa Pola, você pode pagar confortavelmente em 4 anos. Quem hoje em dia em 4 anos paga nenhuma vaga de estacionamento, Carlos? Isso é brincadeira, né? Deixe-me te dar um dado que chega a ser quase irônico. Naquela época da qual estamos falando, que você e eu vivemos, e Gabriel quase, porque ele também já não é mais um garoto, sabe quanto custava um Seat 600, que era o carro mais popular? Convertido para euros. 220 euros. 220 euros, 40 e poucas mil pesetas de antigamente. Mas é que as pesetas de antigamente rendiam muito. Vamos ver. As pessoas dizem, estamos ganhando igual. Não, o mesmo não. Porque com a inflação, com o crescimento da inflação e ao não deflacionar os impostos, porque Pedro Sánchez decidiu manter o custo dos impostos ao preço de hoje, mesmo sabendo que os salários que recebemos foram reduzidos em seu valor, talvez em 50% ou 60%, por isso as pessoas vão ao supermercado e dizem, poxa, antes com 50 euros eu enchia 2 sacolas, e agora com 50 euros nem peço sacola, levo as coisas na mão. Claro. Por quê? Porque as pessoas não percebem. Estão nos empobrecendo porque tiraram valor dos salários, do dinheiro que recebemos todo mês. Eu tenho uma irmã que é muito simpática e eu pergunto para ela, ei, como o aumento da gasolina te afeta? E ela diz, não me afeta, eu sempre coloco 20 euros. Claro, mas antes 20 euros rendiam 20 litros e agora só 3 litros, essa é a questão. Sim, total. E Gabriel, me preocupa que o objetivo final, eu não tenho dúvida de que é uma possível fraude eleitoral na Espanha, mais elaborada do que as que supostamente já puderam cometer até hoje. Quero que você veja uma imagem do Peru. Piero Corbeto é o homem no Peru que organizou a primeira fase das eleições no país. Vocês sabem que, por exemplo, em Lima, inúmeros colégios eleitorais não estavam abertos ou não tinham cédulas. Foi um desastre. Bom, o promotor pediu que ele e outros fossem presos. Será que veremos algo assim por aqui algum dia? Bom, isso aqui a gente não vai ver nem pintado, porque o Peru realmente tem um poder eleitoral. Sempre digo que a Espanha não tem um poder eleitoral. Tem poder executivo, legislativo e judiciário, mas não eleitoral. É um dos poucos países sem isso. Todos os outros países têm um poder eleitoral, no qual há funcionários, é uma carreira, fazem concurso, existem autoridades. E nesse caso, Piero Corbeto era o chefe da Oficina Nacional de Processos Eleitorais e justamente renunciou ao cargo. E reconheceu esses erros na distribuição das cédulas, que muitas sessões eleitorais não tinham todas as cédulas necessárias nesse primeiro turno do domingo, 12 de abril. Então ele já pediu demissão disso. E isso, pedir demissão já não acontece só por questões eleitorais, mas por qualquer outra coisa na Espanha, simplesmente não existe. Aqui não veremos isso. Falam do governo Juliana Mabel, Xavier Silvia Guerreiro e Pedro. Para ele seria ótimo se a OTAN e a União Europeia nos deixassem de lado, se ele fosse ficar como o ditador da Espanha, porque assim poderia fazer o que quisesse. Esse cara vai continuar aqui na Espanha até que Israel, Trump e Marrocos queiram.
A única maneira de nos livrarmos desse Saul é que ele seja declarado um louco perigoso para a população. Se se sabe que o PSOE pagou por fora e, portanto, suas contas devem estar irregulares e isso é ilegal, por que o Tribunal de Contas não abre um processo e começa a investigar o financiamento ilegal? É verdade que ninguém gosta do Sanches Dias, mas as pessoas que votam nele, mesmo que haja fraude, é por uma questão ideológica, só isso. A união que existe entre os Estados Unidos e o Marrocos é algo incrível. O pessoal de Ceuta e Melilla não acredito que conspire contra a Espanha tão tranquilamente sem ninguém comentar. E quem menos vai falar sobre isso é Sanches. A união que existe entre os Estados Unidos e o Marrocos é incrível. Ceuta é uma coisa incrível, né? O pessoal de ir passar um fim de semana ou 3 dias, pegar o avião, e Melilla também é uma coisa incrível. União perfeitamente, mas eu digo o que está acontecendo. Está acontecendo algo em Madrid, vai ser grande, se tudo correr como me dizem, vai ser em maio. Não é uma concentração, é uma marcha incrível. Vocês podem acreditar, estão conspirando tranquilamente, segundo dizem, contra todos Sanches. E uma coisa... Alberto, se me permite, ligado ao que estamos falando e até ao que falamos antes sobre a fraude nas primárias e o tema eleitoral, e realmente esse vídeo que Carlos comentou, essa fraude, essa transferência da urna, essa fraude nas primárias, faz com que realmente Sanches seja um presidente ilegítimo. Agora sim podemos dizer, porque se ele não fosse secretário-geral do PSOE, não teria sido candidato à presidência do governo. Então realmente agora sim podemos dizer, além de todas as suspeitas eleitorais. Do 23 de julho, de tudo que é regularização, nacionalizações, já podemos dizer claramente que Pedro Sanches é um presidente ilegítimo, porque ele não deveria ser secretário-geral do Partido Socialista. Sim, lembremos que essa foi a primeira vez em que ele trapaceou. Depois houve uma segunda vez em que Koldo diz ter colocado ele e sua esposa um monte de votos fraudulentos dentro da urna. Ou seja, no PSOE, Sanches cometeu fraude 2 vezes. Imaginem quando ele chegou à Moncloa e agora já era um especialista. Tem uma mensagem de Kiki para você, Carlos. É uma pessoa que parece irritada e representa mais de 80% da população espanhola. As pessoas que pensamos no passado, no presente e no futuro, e acontece que ele está certo. E todos nós, dentro de nossas casas, pensamos o mesmo que ele pensa. Então vamos nos unir e tirar tanto Pedro Sanches quanto toda a corrupção, tanto do PP quanto do PSOE. Obrigado. Bem, temos que ficar bravos como você. Dizem que você é o exemplo. Prepare-se. Toda a Espanha irritada, gritando, vamos acabar mal. Você vai ver a surpresa que vai ter este ano quando fizer a ceia de Natal e nossos seguidores votarem no colaborador que mais demonstra empatia. Vou ganhar e você vai ter que ficar quieto, pois muitos espanhóis estão irritados. Você tem razão. Uma coisa, uma das ouvintes fez referência ao fato de que queriam apresentar o Trump como se ele fosse louco. Acho que ela falava do Sanches, não do Trump. Ela dizia que talvez a fórmula para acabar com ele seja uma suposta demência ou problema mental, que sem dúvida eu acho que ele pode ter. A questão é, qual órgão do Estado diz que ele deve se submeter a uma avaliação psiquiátrica? Não existe. Isso não está na Constituição. O Conselho de Estado ou o chefe democrático, o Conselho não existe. Ou ele faz voluntariamente ou não faz. E voluntariamente ele nunca fará. É muito preocupante. Aliás, me pediram para você esclarecer, Gabriel, se o DNI digital não poderá ser usado nas eleições da Andaluzia, mas nas próximas eleições gerais, sim. De fato, Albert, a Junta Eleitoral Central reiterou o que já havia decidido, suspendendo o uso do meu DNI e do MiDGT como forma válida de identificação até que seja implantado esse sistema de verificação por código QR.
O que acontece é que o MiDGT não tem verificação por código QR, então acho que nunca vai poder ser usado. Não deveria ser. Mas enfim, meu DNI tem. Mas de fato isso é somente... Este acordo vale apenas para as eleições andaluzas. Não há nenhuma decisão futura nem para as eleições gerais, nem para outras eleições autonômicas. E por sinal, hoje faz um ano do grande apagão, Carlos. Um ano, todos continuam em seus cargos, ninguém importante renunciou. Nunca nos disseram o verdadeiro motivo, que agora já sabemos qual é. Fazer bonito diante de um monte de visitantes que estavam em uma reunião oficial e desligar as nucleares para dizer que éramos muito ecológicos. Tão ecológicos que ficamos no escuro. Em que país vivemos? Você consegue imaginar se fosse um governo de direita que escondesse de todo o país as razões de um apagão total generalizado em toda a Espanha? E não desse nenhuma explicação e ninguém renunciasse? E até hoje, oficialmente, continuamos sem saber o que aconteceu. Além disso, alguns querem nos tratar como completos idiotas, dizendo que não, bom, isso foi uma coisa, mas não foi decisão de ninguém. Porra nenhuma. Que hoje repitam que há um ano a mesma distribuição de eletricidade entre eólica, hidráulica e solar, e hoje temos outro apagão, igual. Bom, eles divulgaram um documento, um autodocumentário da rede elétrica tentando se isentar, que é vergonhoso pela maneira descarada de mentir, porque simplesmente se sabia perfeitamente que esse apagão ia acontecer. As razões, eu já disse no dia seguinte ao apagão diretamente, e são essas as razões, é que havia geração demais de energia assíncrona das renováveis, era preciso injetar energia síncrona, capaz de sincronizar a rede. O que foi que evidentemente aconteceu? Um apagão? Eu disse isso no dia seguinte. Isso nós sabemos pelo relatório, inclusive em nível europeu, e eles lançaram um vídeo realmente vergonhoso, fugindo do assunto e justificando uma atuação claramente totalmente irresponsável, que também resultou em vítimas. Vamos lembrar. Atenção, todos os espanhóis que nos assistem, lembrem-se disso. Isso, claro, não acabou. Sabe quando vai acabar? Quando todos os espanhóis tivermos que pagar as multas milionárias e as indenizações milionárias. Consequência da incompetência de Pedro Sánchez Pérez Castellón, que ordenou uma distribuição energética absolutamente absurda, contra o bom senso e contra a ciência, e nos deixou no escuro. Mas essa escuridão nós é que vamos pagar, não Pedro Sánchez Pérez Castellón. Esse aí não está nem aí. Milhões e milhões que vão ser pagos saem dos nossos bolsos. Estamos pagando, já estamos pagando a conta de luz, já estamos pagando a consequência do apagão. Lembremos, né, já faz meses a conta de luz aumentou justamente para pagar isso. Não? Aqui o mistério é que grande favor o Sánchez deve a Beatriz Corredor para não tê-la demitido. Vejam só, se ao gerente do PSOE, para calá-lo, colocaram como chefe de uma empresa de urânio. A 250 mil por ano, Beatriz Corredor recebe 546 mil por ano, ou seja, 50 mil por mês. Não existe cargo assim na administração. Nem pago, nem o do Sánchez. Bom, nem o do Sánchez, se ele não meter a mão no caixa, quero dizer. Que favor ele deve a Beatriz Corredor para colocá-la ali e para não demiti-la depois do que ela fez? Algum dia vamos saber, porque no final tudo se descobre, e vamos descobrir o que ela tem contra o Sánchez para que ele não possa nem tocar um fio de cabelo dela. Bom, e aquele que ninguém pôde nem encostar um dedo ontem, eu gostei muito de ouvir o Tenente Coronel Balas Gabriel no julgamento das máscaras. Antônio Balas é contra quem o governo foi, o Ministério Público, Lei 10, todos contra ele, porque ele era e é um homem honrado. Ele deixou claro que tudo foi decidido por Ábalos. Sem Ábalos, eles não poderiam ter feito quase nada do que empreenderam, o que ele faz, o mais importante. É ele quem tem a capacidade de levar o Dama e seus sócios a lugares onde eles mesmos não conseguiriam chegar. Agora falta o outro degrau, não é? Depois de Ábalos, quem permitiu que Ábalos montasse esse mega negócio? Quem disse para ele praticamente no dia seguinte de começarmos o confinamento de todos no estado de alarme?
Já tinham montado o negócio, a empresa, análise relevante, a outra, tudo preparado, não é? A de Zaragoza e começaram a distribuir as empresas. Quando isso chega ao Sanches? Sem Ábalos, esse bando não podia agir. Ábalos era a chave que abria todas as fechaduras. Mas é que Ábalos não teria conseguido agir sem Pedro Sanches por trás, que foi quem lhe deu a chave para abrir essas fechaduras. Mas eu não sei por que Ábalos, e eu acho que em algum momento desse julgamento algo vai explodir, porque cada vez eles veem as grades mais de perto e 20 anos atrás das grades não é para qualquer um. Como não há negociação, e mais, algum assimilastrado XX Plus do PSOE até ataca Ábalos como se estivesse provocando, então pode ser que ele caia na provocação e conte tudo o que sabe. E Ábalos sabe muito e Zerdan sabe muito, porque nem Ábalos nem Zerdan poderiam comandar a Secretaria de Organização do Partido Socialista sem a bênção, sem a companhia do próprio Pedro Sanches, secretário-geral do partido. Será que algum dia saberemos? Tarde demais. Veja o caso do Puyol, que talvez morra e a gente continue sem saber. Esta semana me disseram que quem poderia revelar tudo sobre Escoldo Garcia era ele mesmo. Sim, ele já disse isso várias vezes em entrevistas e deixou subentendido. Logicamente, e claro, ele é quem tem mais informações, porque era o elo de ligação justamente entre todos esses chefes. O leva e traço, corre, vai e conta. Ele realmente fazia parte dessa trama e era quem tinha mais informações e também quem gravava todas essas informações, essas conversas. Então, bom, o próprio informativo, né, o relatório da UCO sobre o que você comentava de Sanches, Alberti, realmente, o próprio relatório da UCO diz que desde o exato momento da moção de censura contra Rajoy, desde ali já começou a ser orquestrada toda essa trama, desde esse mesmo momento já começaram a ser feitos esses primeiros contatos. Então está claro que isso provém ou decorre da atuação do próprio Pedro Sanches por ação ou por omissão. Pedro Sanches também tem responsabilidade penal, não podemos esquecer. Bom, vejam, faz 3 anos que contamos aqui que Soluções de Gestão era uma empresa de Zaragoza que não tinha a menor ideia sobre material sanitário. E foi essa que a quadrilha escolheu 2 dias depois de declarar o estado de alarme e trancar os espanhóis em casa. Tudo era um plano preparado, premeditado e organizado. O que acreditamos é que era para financiar o partido e se financiarem também, mas que isso seja dito por um juiz. Vamos para a redação. Susana Gasque, últimas mensagens. Um abraço para vocês aqui da redação, recebendo essas mensagens dos nossos informantes, muitos comentários importantes. Maria Luísa diz que o que não pode acontecer é que os jovens espanhóis saiam do seu país. Acho que já são mais de 3 milhões. Eles são o futuro, não a imigração ilegal, não são aqueles que vêm justamente para viver dos benefícios. Anabel diz que liberdade para Cuba é de extrema necessidade fora do comunismo e também do socialismo. Maria Llorca nos conta uma história. Ela diz: sou nascida em Melilla. Minha família construiu um negócio de pesca na 4ª década junto aos pescadores do Levante andaluz, que formaram uma colônia para garantir seu sustento. E deram origem a uma frota pesqueira importante da qual não resta absolutamente nada. Bem, há um barco em homenagem com o nome de todos os barcos que existiam naquela época. Graças às concessões das águas territoriais cedidas pelo governo do Marrocos, através dessas negociações com o governo espanhol e à construção dos novos portos marítimos. Aqui em Melilla, os melilenses se sentem abandonados ou nós nos sentimos abandonados. Algira Garzón diz: um abraço para todos desde Tijuana, México, bem na esquina da América Latina. Costumo falar em confidência. Como diz Nito Pérez, eu durmo ouvindo vocês e acordo no dia seguinte com todas as notícias do meu país, que são parecidas com as que você apresenta todos os dias. Obrigada pela sua voz, por avançar em direção à democracia, pela liberdade. Um abraço muito carinhoso para todos. Maria Dolores diz que não concorda com o fato de que todas essas pessoas que estão sendo regularizadas neste momento possam se tornar espanhóis simplesmente porque recebem ilegalmente essa nacionalidade. Isso me preocupa muito. Laboratórios Experience, diz Marcos de Quinto.
Precisamos de uma mobilização geral, não só em Madrid, mas em todas as capitais de província, divulgando através de gravações postadas na internet ou em plataformas tão importantes como esta, e veículos de comunicação que estão travando essa batalha, como Albert Castillon. Glória também diz que o rei sabe de tudo, sabe de tudo. A questão é que o governo não deixa ele falar. Ele está absolutamente anestesiado, quase como nós. Também nos diz, Antonia diz, sou canária e isso está cada vez pior com os imigrantes que vivem como reis. Eles entram primeiro na saída. Há 7 meses espero por uma cirurgia no joelho e ainda não aconteceu. Isso não pode continuar. Ana Montes também diz, vamos ver se o Sánchez nos defende como está defendendo a Ucrânia, Gaza e outros parecidos. Quanta impotência eu sinto. Também sou de Melilla e moro aqui com toda a minha família. O que vocês explicam causa muito medo e impotência. Elsa Pérez diz que a Espanha está em um buraco negro e os espanhóis de verdade estamos cada dia mais em perigo. Garnesa diz, moro em Tenerife e isso é praticamente insustentável. Aqui deixamos para vocês verem, mas é importante que vocês saibam que temos canais para que estejam bem informados e também um jornal digital castilhonconfidencial.com. É só se inscrever e é absolutamente gratuito. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigado. Marcos de Quinto ontem foi muito contundente com a figura de Feijóo. Trecho da entrevista para assistir. Feijóo, concretamente, não tem sangue nas veias o suficiente para merecer chegar a ser presidente do governo. Isso foi o mais leve que ele disse, mas cuidado com o que falou sobre Ceuta, Melilla e Canárias. Amanhã espero ter mais informações, mas estou recebendo notícias muito preocupantes dos bastidores dos Estados Unidos, que as formas de Donald Trump para se vingar de Sánchez são rebuscadas. Cuidado com Ceuta, Melilla e Canárias. Vamos ver, Araújo, o que você acha que vai acontecer nessa região? Bem, já existem vários relatórios, inclusive internos do Pentágono, que como represália contra as ações de Sánchez, então apoiaria realmente uma conquista, que não é reconquista, conquista pelo Marrocos, das terras que historicamente são propriedade da Espanha. Ou seja, isso é muito preocupante. Realmente Sánchez está causando um dano irreparável à Espanha em muitos aspectos. E este é um dos pontos que são muito preocupantes. Com certeza você quer encerrar, Carlos. Achei que você fosse me dispensar sem um breve epílogo. 2 coisas. Estou vendo relatórios de psiquiatras americanos e estou irritado com Trump. Fico feliz pela vitória dele nas eleições. Mas há um certo tempo de calma que eu não entendo muito bem nem por que o governo venezuelano permite pagar os advogados de Maduro. Se ele não tem dinheiro, coloque um defensor público e pronto. Estou um pouco irritado. Mas agora vejo muitos psiquiatras fazendo análise sobre a personalidade de Trump, se ele é louco ou não é louco. Onde diabos estavam esses psiquiatras quando Biden dançava com abajures e conversava com cortinas? Não fizeram nenhum relatório. Segunda questão. Vocês se lembram da primeira página, por exemplo, do El País? Com uma foto enorme de um canivete de 2,5 centímetros que um maluco tinha enviado para uma ministra. Ameaça de morte contra o governo. O que será que o próprio El País diria hoje se um maluco pegasse uma arma, fosse a um comício do PSOE e disparasse 4 tiros para o alto sem acertar em ninguém? A extrema-direita quis cometer um magnicídio contra Pedro Sánchez. Não, agora estão inventando álibis. Esse era um cara maluco, né? Um sujeito bonzinho e tal. Mas olha o decálogo que ele deixou escrito, como se estivesse reforçando as ideias que levaram esse anormal a tentar matar o presidente dos Estados Unidos. E hoje não tenho mais nada a dizer porque desabafo com você e aí passa a raiva. E Gabriel ri de vez em quando e eu fico encantado. O que você falou sobre Sánchez, cuidado porque tem uma busca da equipe dos Sánchez de um golpe de efeito que lhes permita mudar o jogo, até mesmo adiar as eleições gerais por uma situação de emergência. Cuidado com o que você falou sobre Sánchez, que eu não tenha que pegar essa parte do programa e lembrar disso daqui a 1 ano ou menos, porque às vezes você tem premonições. Querido Carlos Marcos, querido Gabriel Araújo, um abraço para vocês dois, muito obrigado, se cuidem. Feliz dia.
Senhores, há um grupo de patriotas em Burgos que está há 900 dias se manifestando em frente à sede do PSOE. Nós vamos visitá-los. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Atenção, confidenciais, estamos inaugurando um novo canal. Você já sentiu algo antes de conseguir explicar? Um arrepio, um desconforto, uma certeza que você não sabe de onde vem? Seu corpo sabe, ele sempre sabe. Nasce Seu Corpo Sabe, um canal científico onde exploramos esses sinais invisíveis que sua mente ainda não entende, mas sua pele sim. Sensações, intuição, energia, aquilo que você sente antes de perceber. Descubra o que seu corpo tenta entender há tempos. Dizer para você, procure agora Seu Corpo Sabe no YouTube, porque o corpo sente antes que a mente entenda. O preço do ouro atinge recordes históricos. Aquelas joias que você não usa mais podem resolver muitos problemas financeiros. Mas como confiar em onde ir? Javier Peno é confidencial e há 36 anos compra joias, diamantes, ouro e relógios de marcas renomadas, como o Cartier dos anos 80, 90 e 2000, e sempre oferece a avaliação mais alta. Ela tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na rua Arenal, número 7, não se engane, porque o número 7 traz sorte. No primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol. Não fecham ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais. Se quiser falar com Javier, liga para ele de nossa parte no V159304991. 9159304991. De total confiança. Senhores, há quase 3 anos o governo de Pedro Sánchez anistiou os golpistas do processo. Indultou alguns, tirou o resto da cadeia. Isso provocou uma onda de indignação em toda a Espanha. Na Rua Ferraz, sede do PSOE, em Madrid, a central, centenas de pessoas se reuniam dia após dia. Continuam fazendo isso. O mesmo aconteceu em diferentes países, em capitais espanholas. Esses protestos, muitos deles foram se apagando. Não havia nada a fazer. Pedro Sánchez cometeu muitas outras barbaridades depois disso. E ele continua cometendo até hoje. Mas há patriotas que continuam na porta da sede do PSOE em diferentes lugares da Espanha dizendo chega. E há uns amigos que eu fui visitar há uns 2 anos em Burgos, na capital de Burgos. Com certeza vocês se lembram dessas imagens. Tínhamos acabado de começar o canal no YouTube. Não fazia muito tempo e tínhamos pouquíssimos seguidores, mas o suficiente para começar a fazer barulho. Olhem, já se passaram 2 anos e meio. E isso se completa nestes dias, 900 dias em que chova ou caia neve. Às 8h15, 8h30 da noite, eles se instalam em frente à sede do PSOE em Burgos e eles gritam para eles: liberdade, não em meu nome. E já chega. Vale a pena cumprimentar novamente meu amigo Miguel Ângel Álvares. Como você está, Miguel Ângel? Muito boa noite, Albert. Pois é um prazer estar aqui e agradecendo pelo trabalho que você e sua equipe fazem. E feliz que vocês tenham recuperado todos os seus programas depois do problema que sofreram com o hackeamento, cujos autores não sei se são conhecidos ou desconhecidos. Reconheço muito o trabalho que você faz em prol da liberdade e da democracia. Isso sim é esforço, isso sim é perseverança. É lógico, nos primeiros dias, quando fui lá, havia muita gente. Depois tem dias que tem menos, já se formaram grupos de amizade, existem compromissos familiares. Como é que se consegue manter 900 dias de protesto? Acho que isso nunca aconteceu em Burgos na vida. É verdade, como você disse. Nunca tinha acontecido. Ficar lá por 900 dias, faça chuva ou faça sol, como você comentou há alguns segundos, não é fácil. O que nos impulsiona
uma convicção interna, uma fé inabalável de que estamos fazendo o que precisamos fazer. A consciência nos guia. Não podemos fazer outra coisa porque realmente na Espanha, você sabe bem, Alberto, já não existe democracia. É uma ditadura disfarçada de democracia. Todo o Parlamento, a sociedade, os meios de comunicação estão sequestrados. Restam 4 meios de comunicação livres e é uma obrigação moral de cada um de nós estar lá. O que nos impulsiona primeiro é o nosso interior. Se você não está convencido internamente, não há nada a fazer. E depois tivemos sorte. É uma honra estar junto com pessoas patriotas de Burgos, que são realmente pessoas nota 10, que estão lá todos os dias com paixão, com entusiasmo. Inclusive está connosco uma vez por semana Lucho de Ferraz, que faz 100 e poucos quilômetros todos os dias indo para Madrid e também vem para Burgos. E realmente nos sentimos orgulhosos do que estamos fazendo, mas porque é nossa obrigação. E damos a nossa contribuição para que a Espanha realmente volte a ser o que foi, a época dourada da hispanidade e o passado tão brilhante que tivemos. E temos que recuperar isso de qualquer jeito, porque precisamos deixar uma Espanha melhor para nossos filhos, netos e todos que vierem depois. Todos colocam obstáculos, não é? Em 900 dias a maioria do PSOE, vocês incomodam o PSOE. Mas qual foi a maior dificuldade? A prefeitura, os vizinhos, qual foi? Bom, houve dificuldades de todos os lados, ao que parece. Tivemos dificuldades com o sistema de som, tivemos dificuldades com os vizinhos, mas também não foram grandes dificuldades. Eles viram e todo mundo já sabe, quem passa por lá, quem mora, quem nos vê, que nós vamos continuar lá até o último minuto. Nós só sairemos quando o inquilino da Moncloa tiver saído da Moncloa, tiver renunciado ou tiver acontecido qualquer coisa para que ele saia da presidência do governo. Estamos diante de uma organização criminosa, não somos nós que dizemos, são os juízes, todo mundo já diz, uma organização criminosa que mantém a Espanha sequestrada. Então, as dificuldades que tivemos em resposta à sua pergunta foram pequenas e agora todo mundo já sabe que nós vamos continuar lá um dia e outro e outro e outro. E bem, estaremos lá até virarmos o jogo e a Espanha recuperar o que sempre foi. Uma democracia de verdade, com pessoas que acreditam no que fazem. E realmente não podemos ficar mais um minuto de braços cruzados, sentados no sofá, esperando. Como é que estão destruindo a Espanha com todas as medidas que o inquilino da Moncloa e seus comparsas estão tomando todos os dias? Você percebe que se todos os espanhóis que pensam como você, que são a maioria, fizessem o que você faz, isso acabaria amanhã? O que acontece com o resto? Estamos dormindo ou estão desatentos à atualidade? Ou tanto faz para eles a Espanha que estão deixando para filhos e netos? O que está acontecendo? A pergunta que você faz é muito boa. Eu acho que acontecem duas coisas. Cada vez mais pessoas estão conscientes de que é preciso agir, de que é preciso sair de casa e do sofá. O que acontece é que há medo de se expor, há medo de que te vejam e digam olha esse ou olha aquele, de que te chamem de reacionário ou fascista, que é a primeira coisa que dizem. Então eles estão conscientes, mas têm medo de agir. Essa é uma parte. Há outro percentual que eu acho que a cada dia vai aumentando, que está se movendo aos poucos, mas está se movendo. E há outro percentual nada desprezível, cada dia menor, que vive da organização criminosa e dos seus cabides de emprego. Então esses aceitam qualquer absurdo. E evidentemente o que eles também querem é que haja mais gente entrando nesse grupo que vive do auxílio, que vive da subvenção, e subverter a ordem constitucional e a democracia, como estão fazendo agora mesmo, com, por exemplo, essa barbaridade, essa alta traição, que é essa regularização massiva de imigração ilegal que nunca foi vista em nenhum país do mundo. E isso é algo inédito. Fiquei muito feliz vendo como vocês estavam lá, gente jovem, idosos, senhoras, senhores, com os ônibus passando, quase encostando na faixa,
que se você não prestar atenção, eles te atropelam? Nada fácil, nada fácil. Parabéns por esses 900 dias ininterruptos. Gostaria que vocês não chegassem aos 1000 porque ele já foi embora, mas temo muito que vocês vão ultrapassar essa marca. Vocês vão ver, sempre vamos apoiar vocês e aqui vocês têm seu megafone, Miguel Ângelo Álvares. É um prazer falar com vocês. Então, quero te agradecer por ser nosso megafone, a você e a toda a sua equipe, porque evidentemente o trabalho que você faz é com uma equipe. Esperamos sair antes dos dias, mas estamos preparados para continuar por muito mais tempo. Não só isso, se houver mudança de governo e o próximo governo de outra linha política não fizer o que tem que ser feito em prol da Espanha e dos espanhóis, primeiro os espanhóis, prioridade nacional. Os espanhóis iremos para outras sedes, iremos para outros lugares. O nosso já é uma mobilização contínua porque fizemos disso um modo de vida. Não fazemos isso para aparecer na foto nem para sermos reconhecidos por nada, absolutamente nada. Fazemos isso simplesmente por seguir os passos da nossa consciência e pelo bem da Espanha e dos espanhóis. Um forte abraço. Mande para todos os seus patriotas de Burgos. Obrigado, amigo. Obrigado, Albert, e obrigado, amigo. É um prazer ter tantos amigos e amigas em Caracas como Marta. Olá, senhor Albert e toda a sua equipe. Estou falando de Caracas. Queria parabenizá-lo por todo o seu trabalho e todo o apoio que nos deu. Sempre. Sempre, afinal somos iguais, espanhóis e venezuelanos. O único problema é que aqui muitos têm tratado muito mal os venezuelanos e eu estou tentando compensar o que tantos espanhóis sem vergonha fizeram e ainda fazem. Mas tudo bem, Lola, obrigado. Você nos dá força, você sabe que tem um problema com os algoritmos do YouTube que não te promovem. Bem, Lola diz para não nos preocuparmos. Não se preocupe, Alberto, porque por mais algoritmos que o YouTube faça, nós vamos te procurar, como disse Pedro Sánchez sobre os votos, vamos te procurar até debaixo das pedras. É verdade que ele disse isso, e é preciso procurar votos até debaixo das pedras. E foi aí que começou a fraude. Obrigado, querida. Um beijo, Lola. Bom, Angelines e muitos outros me mandaram essa cena como se fossem os Muppets com Sanches e Bolanhos, que chamam de Gracita Bolanhos. Veja só até onde eu cheguei, não é mesmo, Bolanhos? E como eu sou bonito. Claro que sim, Santidade. Lembra como tudo começou, sua adonicidade? Sim, Mortadelo. Como se fosse ontem. Olha só os negócios do sogro. Não estão no começo. Me referia ao humilde Peugeot e tal. E você disse que ela é sua sobrinha? Sim, bem distante. Aqui está, Mortito. Passei em Ferraz e peguei seus tacos como pediu. Ah, que tempos. Os grandes estadistas também têm origens humildes. E nunca pegaram o Peugeot, só pegaram algumas vezes. Era um baita Mercedes de 70 mil euros, como a Cat contou no livro dela. Bom, se preparem que tem mais. Oscar Puente, bairro não Vila Sésamo não. Bairro Sauna? Hoje no bairro Sauna, um dia com Oscar Gutan. Sem vergonhas fascistas. Só Pedro e eu somos a democracia. A mídia é lixo nazista. Porta-voz da ultradireita. Os juízes são golpistas. Bom dia para o... Senhor ministro, uma pane colapsou a tocha. E o que eu tenho a ver com isso, imbecil? Mas o que esse jornalista de merda está escrevendo? Ministro, uma pane isolou Madrid da Andaluzia. Vai se ferrar. Pedro, você é o melhor, o mais bonito, o cara. Continua. Não pare, Gutancito. Nunca, jamais, a Europa, aliás, o mundo, tinha visto um líder como você. Oscar, bloqueado. Sua vez de falar. Bloqueado. Oscar, você me ouve? Bloqueado. Oscar, bloqueado. Achamos o relatório de soldagem que estava perdido. É o autêntico Oscar Puente, não dá para fazer melhor? Bom, e o Miguel me mandou com muita graça e ironia uma foto em que aparece o escritório de artes cênicas. Por favor, diga ao irmão do Sanches, o Miguel me disse que eu encontrei. Vocês sabem que a juíza perguntava onde está o escritório de... Pois deve estar nas artes cênicas. Daqui a pouco, em um mês, no banco dos réus. Vamos ver se ele encontra o caminho para Soto del Real, que é um lugar lindo e tem uma instalação lá onde ele ficaria muito bem. E aí, na cidade que eu adorei do Henrique,
Você vê o Sanches fazendo campanha e o pessoal da cidade sentado, e isso acontece. Na cidade temos 2 problemas: falta de médico. Preciso de um médico aqui amanhã, você terá um médico amanhã. O segundo problema é que não temos cobertura de celular. Com isso, fica provado que ele estava mentindo, que a primeira ligação para conseguir um médico era falsa. Bem coisa do Made in Sanches, né? Bom, e a feira de abril está rolando e quem é que está por lá? Com inteligência artificial Donald Trump. Não acredito nisso. A cópula da corrida de camelos, eu quero uma boneca grandona. Que alegria, que agitação, o piloto perdeu isso pra gente. Minha Nossa Senhora, eu adoro a feira. A roda gigante de Sevilha é uma lenda internacional. Todo verão falam desse momento incrível, não é mesmo? Por fim, deixe um bom sim na barraca da Esquerda Unida. Vestido com traje de flamenca, olha, é uma loucura, comendo, bebendo. Donald Trump se divertiria muito na feira de abril, né? Se ele ainda não foi, eu recomendo que vá. E deixe-me, para terminar, agradecer pelas doações de Luiz Miguel Alonso. Eu adorei, Luiz Miguel, porque você escreveu conceito da doação. Amigos. Não precisa dizer mais nada. Obrigado, amigo. E Benedicta Migueles. Ela é maravilhosa, fez uma doação e me enviou uma mensagem, diz: obrigada pela magnífica informação. Benedicta Migueles, sou seu fã a partir de hoje. Bom, e se preparem, porque já temos um monte de aparelhos, ficou conhecido como o aparelho quebra-vidro, ou como quiserem chamar, que já foram colocados à venda com o logotipo do programa. Já vendemos quase a metade. Em um dia, bom, quando acabar, acabou. Aqui pegamos 100, fizemos 100 e quando terminar, terminou. Vocês sabem que é um quebra-vidros de carro para situações de emergência. É um chaveirinho que todas as forças de segurança carregam e ainda tem uma lâmina tipo gilete para cortar o cinto de segurança. Isso é para levar junto com as chaves do carro. E além disso, faz propaganda com o nosso nome. Obrigado. Pode salvar sua vida com certeza. Vocês podem levar por um valor bem pequeno e ainda ajudam a financiar o programa. E-mail albercastilhon7@gmail.com, albercastilhon7@gmail.com. Se continuar assim, essa semana vamos acabar com eles, então não vacilem. Tem gente que compra 4 até 12 para presentear amigos, família. Bom, enquanto eu tiver, são de vocês. Obrigado. Amigos, amanhã tem mais. É aqui que eu quero vocês, na trincheira. Um forte abraço. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas e para gente. Obrigado. Da trincheira, as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castilhon 7. Susana Gash. Você, garotas, você e eu e o resto, muito obrigado. Gosta uma ciperidu, skitscadelidu, batadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.